São Mateus, no capítulo 14. Faz chegar até nós uma situação muito interessante que envolve a igreja. Ele diz o seguinte, que Jesus obrigou os discípulos a entrarem numa barca e foi para o monte a rezar. Na terceira vigília da noite, ele foi de encontro a essa barca e estava chovendo muito, estava muito trovão, muita tempestade, o mar estava muito agitado. E ele então, no chegar perto da barca, aqueles discípulos que estavam na barca não o reconheceram. Logo falaram assim, é um fantasma que está chegando. E Jesus então, não tenha medo, sou eu. Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro fala assim, ô Senhor, eu gostaria de ir ao teu encontro. Aí ele falou, vem Pedro, vem. E Pedro saiu da barca e começou a andar no meio das águas. Quando foi chegando perto do Cristo, ele perdeu as forças, começou a afundar. E ele falou assim, Senhor, salva-me, que eu vou morrer. Jesus olha para ele e fala assim, você tem muito pouca fé, Pedro. E pegou na mão de Pedro e levantou ele. E foi para a barca e o vento acalmou. O que tem isso a ver com a igreja? Estranho, né? Não tem nada a ver. Tem. A barca é a igreja. E Jesus fez com que os discípulos entrassem na igreja. Quando foi na quarta vigília da noite, que naquela época o dia era dividido em 4, na quarta vigília, quer dizer, no final dos tempos, né? A hora que estava terminando aquilo tudo, a barca de Pedro, que é a igreja muito conturbada, com muita coisa, Jesus volta de encontro à igreja. Quer dizer, é o retorno de Jesus. É um retorno que ele está chegando perto da igreja. Então, Pedro, que é representado pelo nosso Papa, qual foi o Papa que saiu do Vaticano e saiu falando para todo mundo aí no mundo inteiro? Não foi o João Paulo? Então, João Paulo é esse Pedro que saiu para o mundo inteiro pregando o Evangelho. Mas, quando foi no final da vida dele, ele passou a duvidar da eficácia daquilo que ele fez. Ele mesmo muitas vezes disse, será que foi necessário? Quantas vezes João Paulo disse, será que foi necessário isso? Eu largar o Vaticano e sair para esse mundo inteiro falando sobre o Evangelho? E no finalzinho, que ele estava morrendo, né? Então Deus pega na mão, Jesus pega na mão de João Paulo. Ô Paulo, você tem pouca fé. Então, depois que Jesus entra na igreja, os ventos acalmam e tudo acalma. Então essa passagem do capítulo 14 de Mateus nos conta a história da igreja, nos conta como a igreja caminha, nos conta como ela vai fazer toda essa situação, como ela vai criar toda essa situação. Jesus fez com que os apóstolos entrassem na igreja, ele fez isso. E aí ele foi para o alto, quer dizer, ele foi para o céu. E na quarta vigília da noite, quer dizer, no final dos tempos, ele volta de encontro à barca de Pedro, quer dizer, ele volta de encontro à igreja num momento conturbado, onde a igreja está sofrendo tantos ataques, tantos problemas. E qual é o Papa que nós temos como exemplo disso? Qual foi o único Papa que saiu para esse mundo inteiro? Foi aquele Papa que falou assim, Senhor, eu quero caminhar sobre as águas com o Senhor, né? Foi como Jesus falasse para João Paulo, vem João Paulo, vem. Ele saiu para esse mundo inteiro, falou do Evangelho, criou uma situação nova na igreja. Mas no final dos tempos, ele começou a duvidar da eficácia daquilo que ele fez. Será que foi necessário? Será que foi certo aquilo ali? Será que era aquilo que Deus estava querendo de mim? Será que eu não deveria ficar no Vaticano administrando as coisas da igreja? Não, eu saí para esse mundo inteiro. Me expus ao mundo inteiro, me expus a assassinatos, me expus a tudo. Né? Então, quando João Paulo estava ruim, já entregando a alma a Deus, né?
Jesus veio de encontro a esse santo. Ó, João Paulo, você tem uma fé muito pequena, João Paulo. Deu a mão a ele, quer dizer, morreu como um santo. Ele morreu como aquele homem que criou uma nova imagem para a igreja nesses sinais dos tempos. Então, como nós acreditamos nisso? Porque está escrito por Mateus. Está escrito que Jesus vai retornar à igreja. Está escrito que a igreja vai passar por momentos complicados. Está escrito que um Papa, na figura de Pedro, vai sair para esse mundo inteiro, andando sobre essas águas tempestuosas desses sinais dos tempos, falando sobre o Evangelho. E lá está escrito que no final, esse Papa vai duvidar daquilo que ele fez. Mas Jesus, retornando à igreja, vai falar com ele: calma, Pedro, calma. Eu estou de retorno. Então, Jesus retornando à igreja, o tempo vai acalmar, tudo vai acalmar. Por quê? Porque Jesus está na igreja. Aí vem aquela clássica pergunta: mas Jesus já está na igreja, na Eucaristia? Está. Jesus quis ficar conosco na Eucaristia, mas o corpo glorioso do Cristo, a imagem do Cristo, todo aquele poder do Cristo que vai estar sobre nós, ele está reservado para os finais dos tempos. Porque nós hoje, nós usamos da Eucaristia. Eu vejo muitas comunhões sacrílicas. Eu vejo pessoas que não têm um pingo de noção do que está recebendo. Mas Deus permite tudo aquilo. Mas o corpo glorioso do Cristo, a noção do Cristo, a sabedoria do Cristo, a força do Cristo, virá com o próprio Cristo. Ele, no retorno da igreja, ele vai acabar com essas ondas tempestuosas, esses sinais dos tempos, porque basta se olharem para trás e que nós vemos que a igreja está sofrendo uma perseguição muito maior do que ela que sofreu na época de Nero, na época dos primórdios da igreja. Por quê? Porque hoje nós temos um negócio no nosso lado que chama mídia. A mídia, ela caminha no mundo inteiro em questões de minutos. Uns pequenos erros da igreja, às vezes se tornam erros enormes no mundo inteiro por causa da mídia. Então, fica o meu recado de hoje. Jesus está retornando à igreja. Está lá em Mateus 14. Olha lá para vocês verem. Está na Bíblia. Né? Está lá a história de João Paulo. E eu tenho certeza que isso vai causar em nós um impacto muito grande, porque é o retorno do Cristo. É aquilo que muita gente tem medo, não sei porquê. Você tem medo da coisa boa, né? Você quer que essas coisas mantenham do jeito que está e não é bom, tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje. Preste atenção no retorno de Jesus. Mateus 14 está falando isso muito claro, tá bom?